Um sistema operacional é um software responsável por criar uma base firme na qual todos os outros softwares no seu computador se apoiam para funcionar. É como a fundação de um prédio. O motivo dele existir é porque o mundo do hardware é uma bagunça. Diferentes peças, arquiteturas, diferentes combinações, diferentes linhas de produto, etc. Se o desenvolvedor médio tivesse que se preocupar com isso, mesmo supondo que ele saiba tudo o que está fazendo, criar um simples Hello World seria TCC de faculdade. É ele quem cria abstrações como processos, sistemas de arquivos, paginação de memória e etc, permitindo que todo programa que vem acima dele tenha uma vida bem mais fácil. Além disso, o sistema operacional também é responsável pela segurança. Qualquer coisa que um software queira fazer que exija hardware, como desenhar na tela, tocar música, ler o que está sendo digitado no teclado, saber a posição do mouse e etc, só acontece se o sistema operacional permitir. Na verdade, ele é quase como se fosse uma API. Para uma aplicação comum, é proibido fazer qualquer uma dessas coisas de qualquer outra maneira. Ou você pede para o sistema operacional, ou você não faz. Mas não é tão simples assim. O sistema operacional é dividido entre várias camadas. Nos focaremos em como essas camadas funcionam em sistemas Unix-like, como o Linux. Mas no geral, outros sistemas funcionam de forma similar. Só muda o nome e as divisões. A primeira delas é o kernel, ou núcleo. Ele é responsável por gerenciar toda a comunicação entre hardware e software, mas é praticamente inútil sem as outras peças. Um exemplo aqui seria o Linux, que não é um sistema operacional completo, apenas parte de um. Todos os sistemas Linux são como torres de Lego que compartilham da mesma base. Acima dele, temos o init system, que é a camada do sistema que cuida dos serviços, ou programas que estão sempre em execução na máquina, como as interfaces de usuário, por exemplo, que são iniciadas automaticamente assim que o sistema liga. O kernel só inicia o mínimo e passa o controle do espaço de usuário para o init system. Ainda acima, temos o shell, que é uma camada que permite ao usuário, seja pessoa ou aplicação, interagir com o kernel. É aqui que entram os comandos. Exemplos são o bash, o sh, o zsh, que eu estou usando agora, e outros. Por cima, temos os utilitários do sistema, que são, em maioria, comandos básicos que o usuário pode usar para administrar o sistema. Aqui temos comandos como pwd, cat, cd, touch, mkdir, rmdir, rm, ls, entre muitos outros. Um exemplo aqui é o GNU Core Utils, que engloba todos esses comandos básicos do Linux e dá um vídeo inteirinho a respeito, até porque tem toda uma treta na comunidade Linux por causa dele. Por fim, temos a interface gráfica, que permite ao usuário leigo usar um computador. Aqui temos ícones, janelas, área de trabalho, personalização, botões clicáveis e etc. Alguns exemplos seriam o GNOME e o KDE Plasma no Linux. Existem sistemas operacionais que fazem tudo isso ao mesmo tempo, como o próprio Windows e o macOS, que são códigos tão grandes que basicamente têm poderes divinos. São milhões de linhas de código. No máximo, cada camada dessas é separada numa pasta no código-fonte deles. É um monolito gigantesco. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Até logo!